Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Aqui é Gabriel Lira, diretamente do Comando Estelar, responda. Ei, eu sou o Robson. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui com... Hoje, vocês já viram aí na abertura, tem convidado para falar de um tema bem nostálgico, né? Um tema legal aí, lembrar a infância. Vamos falar um pouquinho sobre brinquedos da nossa infância. Mais um clichê aí, o Papo de Calçada marcando no bingo do clichê do podcast, falar sobre brinquedos. Bem-vindo, D2, lá do Asneira Pod. Se presente aí pra nossa audiência, quem é você, de onde você fala, o que você faz. Opa, estou falando direto da Cracolândia. Não, tô brincando, tô falando direto da Cracolândia. D2 faz sentido, né? Faz todo sentido. E a gente é um podcast pequeno aí, começou faz ou menos um pouco mais de um ano. A gente fala de temas diversos como cinema, séries, músicas. E entre um episódio e outro a gente costuma falar bastante besteira. Como o Elvis falou em algum lugar, nosso podcast é pequeno, mas com um potencial de falar besteira enorme. Pois é, seja bem-vindo aí. Eu participei, gente, lá no Asneira Pod. Falamos sobre grandes crossovers da cultura pop, né? Foi um prazer ter ido lá participar com o pessoal. E agora o D2 tá aqui pra, né, a gente bater esse papo legal aqui. Eu já vou começar com uma pergunta pra vocês. Qual que eram os brinquedos aí que vocês tinham? Vocês tinham um brinquedo especial na infância? Cara, eu tinha um brinquedo que eu adorava esse brinquedo na infância. Que era um daqueles carrinhos de controle remoto. Só que não era aquele que a gente tinha muito carrinho de controle remoto, que só ia pra frente e pra trás. Esse a gente conseguia controlar a direção das rodinhas. Fraga do carrinho. Que eu adorava esse brinquedo, só que tinha um problema. Eu só conseguia brincar com ele, tipo, de 3 em 3 meses, ou qualquer coisa assim, porque ele consumia muita pilha. Muita pilha. Esse era um problema, né? Esse era o pior problema. Eu acho que é pilha, gente. Era tão valioso naquela época quanto o Bitcoin há um tempo atrás. Por quê? Pois é, exatamente. E a pilha era muito cara. E a minha mãe, ela não comprava pilha com tanta frequência, né? O salário mínimo muito baixo na época. Então, de tempos em tempos, você colocava as pilhas, eram umas 6 pilhas, só pra vocês terem uma ideia. Essas 6 pilhas iam embora, tipo, em 1 2 horas que eu estivesse brincando. E ainda tinha do controle, né? E ainda tinha do controle. E a do controle não era pilha, era aquela bateria. Aquela bateria 9 volts. Grandona, aquela quadrada. 9, 5, sei lá. De 9 volts, eu acho que é de 9 volts. E ela era mais cara ainda do que as pilhas. E dava choque. Durava mais, mas era mais cara. E ela dava choque. Inclusive teve até um dia, né, que tinha um primo meu mais velho que ele adorava usar piercing no nariz. Aí eu não lembro, algum colega meu falou que era muito doido, que fazia uma cosquinha quando você encostava aquela bateria nos polos do piercing. Aí eu aproveitei que um dia que ele tava dormindo, né, e resolvi, vou tentar esse negócio, né, quem sabe que dá certo. No final das contas não deu certo, ele acordou tomou um tremendo susto, né, para não dizer que ele tomou um tremendo choque, na verdade, e desse dia em diante eu foi meu pai que eu fiquei proibido de brincar com o meu carrinho, tá ligado? Porque fiquei de castigo. Porque também pudera, né, ele ficou chocado com o susto. Nossa senhora, Gabriel hoje tá nos trocadilhos insano, nos Hoje trocadilhos. Hoje eu tô inspirado. Cara, eu tive carrinho de controle remoto também. Tive uns que era tipo um formato de uns Fórmula 1, mas é bem isso que o D2 falou. Ele só ia assim, pra frente, pra trás, eles mal viravam pro lado, sabe? Pra eles virar pro lado tinha que dar uma volta gigante, assim. O controle deles era muito ruim. Sim. Aí depois, eu já era, assim, adolescente, já pré-adolescente, tinha uns 12 anos. Aí eu ganhei uma Ferrari, cara, mas era bonita, viu? Eu tenho ela aqui em casa até hoje, assim, tá ali bonitinha. Uma Ferrari daquelas estilo esportivo, sabe? E aí sim, aí ela controlava tudo certinho, a velocidade, era aquela velocidade progressiva, sabe? Se você dá um pouquinho ali, o toque levinho, ela vai devagarzinho, se você vai mais rápido, tem turbo. Era foda demais, mas também consumia
consumia 8 pilhas só dentro do carrinho, sabe? E não tinha lugar pra brincar, porque na rua não dava, rua de calçamento não dá pra você pôr esse carrinho, porque ele era muito baixo. Aí dá pra brincar dentro de casa só, porque tinha cerâmica, sabe? Quase que eu não brincava com ela. Você vai ver basicamente um treinamento pra quem vai ter carro rebaixado. Sabe quem tem carro rebaixado hoje brincava muito com esses carrinhos? E que engraçado, porque eu também gostava muito dos carrinhos que eu tinha de controle remoto. Eu gostava muito de carrinho da Hot Wheels, né? Tem até alguns meus aqui ainda aqui em casa, tal, mas teve uma época que eu fui brincava muito com Autorama, que eu tinha um Autorama aqui em casa. Na verdade eu tenho ele até hoje aqui. Só que aí, né, eu até um tempo desse eu fui ver, né, fui arrumar aqui as coisas aqui no meu quarto, encontrei e descobri que na verdade não era um Autorama, eram 2. E eu não sabia que podia conectar um Autorama junto com o outro. Até agora eu não montei pra ver se tá funcionando ou não. Porque se eu tivesse descoberto que dava pra fazer tipo uma pista de Fórmula 1 em tamanho de proporção real... teria feito isso há muito tempo. E uma outra coisa, eu não sei se vocês compartilham da mesma coisa, mas esses negocinhos que tem motorzinho, esses brinquedos que tem alguma coisa elétrica, coisa assim do tipo, me chamava muita atenção. E às vezes, sabe, depois de ter passado um prazo mínimo de 2 anos tendo brinquedinho, via que ele já tava meio capenga, o que eu fazia? Eu desmontava o brinquedo e ficava brincando com o motorzinho. Eu acho que eu brinquei muito mais vezes com o motorzinho do carrinho do controle remoto do que com o carrinho em si. Aí pegava pra acender LED, pegava o motorzinho pra ficar fazendo o mini ventiladorzinho. Aí, era bem legal. Cara, eu já desmontei bastante, na verdade, pra pegar esse motorzinho também. Inclusive, um toca-fita de um tio meu, eu já desmontei pra pegar o motor. Porra, não eu apanhou era não, uma velho? criança terrível, cara. Bastante, velho. Eu sempre me meti em problema. Aqui em casa não parava relógio velho, que aí pegava o motorzinho do reloginho também, que era fraquinho, mas pegava, e pilha. Que aí a pilha ficava ruim, aí o que eu fazia? Eu fazia tipo uma mega pilha com a pilha, pegando os polos pra dar sequência, aí dava pra acender um LEDzinho ou outro pra ficar brincando. E eu vou falar, eu acho que isso eu tenho até hoje, porque ano passado eu comecei a estudar um pouquinho sobre o Arduino, cara, e eu acho muito legal, cara, quando eu consegui fazer uma sequência, ligar a sequência de LED no Arduino e fazer comando por LED, acendeu, caraca, doido. Eu já fazia isso mais novo, só que sem programar, pô. Véi, a gente tinha que ser muito criativo naquela época, né? Porque até hoje, na verdade, brinquedo é caro pra caramba, né? Naquela época era ainda mais inacessível. Aí a gente tinha que reaproveitar mesmo o brinquedo até gastar mesmo. Tanto que vocês até desmontavam o brinquedo pra brincar até com o motorzinho do carro. Uma parada que a gente fazia muito pra poder aumentar a duração das pilhas, acreditava que aumentava a duração das pilhas, era ficar colocando pilha em congelador, em geladeira. Vocês já fizeram isso? Ah, já vi falar disso já. Velho, um dia eu coloquei esse negócio. Só que tem um problema, a pilha não acontece nada, a pilha não fica melhor, não aumenta a durabilidade dela, e acontece algo pior, que na realidade a pilha estoura se for submetida a uma condição muito extrema. Aí eu fui e coloquei, né, uma dessas pilhas no congelador, nem lembro qual era o brinquedo, acho que eu tinha um minigame. Aí a pilha dele acabou, eu lembrei desse negócio, vou pegar essas 2 pilhas e colocar no congelador. Passou um tempo assim, eu meio que esqueci dessas pilhas e tal, passou 2, 3 dias, quando vai ver, cara, o congelador na hora que minha mãe foi abrir o congelador todo sujo, por causa daquele líquido da pilha, que ela explodiu todo. Não, eu já fiz esse negócio aí de esquecer no congelador, foi com refrigerante. Que aí virou uma merda, né? Refrigerante de latinha, ele abriu lá dentro, explodiu, cara. Virou uma merda do caramba. Mãe, tira a pilha do congelador que falou que vai explodir. Tira aí. Valeu. Cara, agora, vocês falaram uma coisa certa. Era meio difícil mesmo da gente conseguir ganhar brinquedo, né? Aqui em casa era aniversário e Natal. Aniversário, Natal ganhava. Aí ganhava umas coisas assim, o Autorama eu tive mas eu quase não brincava, porque aquele negócio tinha que montar, sabe? Eu acho que dava mais trabalho pra montar do que pra brincar.
E também tinha o lance das pilhas, né? Que aí você tinha que pôr pilha, a pilha acabava, não dava pra tirar a pilha do controle remoto da televisão pra colocar no brinquedo, né? E aí eu aproveitava muito, tipo assim, aí tinha, sei lá, a pista do Autorama. Tipo, eu aproveitava e pra fazer outras coisas, sabe? Pra brincar com os carrinhos, ou então montava a pista mesmo, desenhava no chão. Eu gostava muito de brincar de carrinho, imitando Fórmula 1, sabe? Na época meu pai gostava muito de assistir Fórmula 1, eu assistia com ele domingo de manhã, fingia ali, fazia narração, sabe? Eu gostava muito daquele desenho também da Corrida Maluca. Uhum. Eu adorava aquele desenho também. Fazia naquele esquema, fazia narração e não sei o que, quem vai ganhar. E bonequinho também, sabe? Esses bonecos de luta. Aí qualquer boneco que eu tinha, eu fingia que era Dragon Ball Z, sabe? Que tinha o torneio de artes marciais. Aí eu fingia e montava lá o torneio, fazia as chaves e tal. Agora é esse contexto. Eu brinquei muito sozinho assim, cara. Aqui em casa, eu... Assim, pra brincar mesmo, assim, eu tinha minha irmã, né? Até minha irmã, quando era mais nova, a gente brincava lá um pouco. Mas só que a minha irmã, ela quase não queria ficar brincando comigo, com as minhas coisas, assim, do tipo. Então eu acabava, né, juntando com ela pra brincar. Aí ela acabava me obrigando a brincar com as Polly dela, que era uma bonequinha miudinha, igual Barbiezinha. Aí brincava com boneca, né, com boneca de cozinha, de push-up, essas coisas. Mas só que tinha uma hora que dava no saco. Eu queria que o boneco metesse porrada um no outro. Então, no meio do chá, do nada eu começava a brigar com a boneca, pegava e era assim. Começava no chá e terminava com a cadeira no Kenga. A gente tem que ter muita criatividade e muitas vezes a gente fazia... Acho que nossos pais, na verdade, eles tiveram bem mais essa época de fazer o próprio brinquedo. Mas a gente ainda pegava isso, né? De fazer o próprio brinquedo. Sim. Você já deve ter brincado disso também, pegando aquela semente de mamona e brincar de polícia e ladrão, dando tiro no outro. Ah, sim. Aí você pegava um cano de PVC, amarrava uma bexiga nesse cano de PVC, né? Era de baixo custo. E ficava a criançada na rua atirando de um lado pro outro com essa negócio de mamona. Cara, eu brinquei muito disso, velho. Quando a gente é mais novo, a gente é mais suscetível a ser cutucado pelo coisa ruim, porque não é possível. Por causa que quando eu era mais novo, eu tinha às vezes umas ideias que... Enfim, aqui em casa, né, eu nunca fui de ficar soltando pipa, essas coisas assim, porque uma que até hoje eu não sei pinar pipa. Eu não sei fazer o quê. Aí... O meu pai, eles vinham às vezes com umas pipas e ele soltava, né, a pipa, colocava no ar e eu ficava lá, né, com a pipa mantendo no ar. Não sei o que me deu na telha. Aí eu vi um gravetinho no chão. Eu amarrei o gravetinho na linha, fui dando linha, cara, o gravetinho ficou altão. Aí o que eu fiz? Dei duas de bicada assim, ó. Aí o gravetinho caiu no telhado do vizinho. Aí essa foi a minha diversão. Eu falava, pai, coloca a pipa no ar. É só pra ficar tacando galinho no telhado do vizinho. Olha só que legal. Criança não serve pra ter coisa boa na cabeça. E quando não isso, pegava estilingue e ficava jogando pedra assim, ó, pro alto pra ver onde que caía. Nossa, velho, umas coisas que a gente adorava fazer quando criança, né, velho? Pegar esses estilingues, fazer esses negócios. E ficar atirando em qualquer coisa. Qualquer coisa que se movimentasse, a gente tinha que atirar uma pedra. Tinha que atirar uma folha de mamona. Cara, aqui a gente fazia esse lance do cano aí com a bexiga, só que eu não tirava mamona não, era na pedra mesmo, sabe? Pegava pedrinha na rua e era na pedra, e mirava em tudo quanto é lugar, cara. Agora tem uma história, velho, que eu não sei se eu contei já no Papo de Calçada, mas eu vou contar agora, se contei vai de novo, que, não sei se vocês já fizeram isso, é pegar os bonequinhos bonequinho que a gente brinca, amarrar uma sacola neles, fazer tipo um paraquedas, vocês já fizeram isso? Eu já fiz, já. Era muito legal fazer isso. O pena era quando batia um vento e caía no lugar onde a gente não queria, né? Pois você rodava, né, jogava aquele trem pra cima com a maior força e daí ele caía, você ia lá buscar e tal. Inclusive, uns tempos atrás eu até ensinei pra um primo meu, que é novinho, muito mais novo do que eu ensinei pra ele, ele ficou doido com isso. Aí, rapaz, só que tinha época que a gente não tinha os bonecos, sabe? Às vezes tava na rua ali e tal, aí, vamos ver de lá buscar os bonecos. A gente amarrava pedra. Pegava a pedra, amarrava e fazia, é a mesma coisa, né? Você joga a pedra pra cima.
O efeito era o mesmo, né? Sim, o efeito é o mesmo. Aí vai a imaginação. Uma vez a gente tava na casa da minha avó, sim, domingo à tarde e tal, aí eu e meu irmão brincando, inventamos de fazer isso. E o carro do meu pai na rua. E a gente jogando, aí joga pra cima. Rapaz, uma vez, meu irmão foi com a maior força, velho. Jogou esse trem, só que em vez de jogar pra cima, ele jogou pra frente. Foi no vidro do carro do meu pai. Aí deu um estalo, velho. Foi igual um tiro, sabe? O vidro espatifou todo, sabe? Não foi só bateu e trincou. Quebrou o vidro mesmo, sabe? Cara, meu pai olhou pro meu irmão, bicho. Mas num ódio. Que eu nunca esqueço disso. A sorte do meu irmão é que a gente tava na casa da minha avó. E meu avô, assim, lá ele não deixava meu pai. Porque a gente apanhou muito. Mas muito mesmo. Meu avô não deixava bater na gente lá, sabe? Ele fala, não bate dos meninos, não sei o que, não foi culpa dele. Aí meu irmão se safou por causa disso, velho. Mas eu não esqueço dessa cena, cara. Meu irmão, assim, do nada, em vez de jogar o tempo pra cima, joga pra frente. E o ódio no meu pai, velho. Porque o carro dele, cara, nossa, foi uma merda gigante, bicho. Pois é, cara, e a gente tinha muito essa mania. Qualquer coisa que envolvia jogar, ou qualquer coisa que envolvia quebrar alguma parada, a gente tava envolvido. Tinha criança no meio. Tinha uma parada, tinha um negócio que até hoje, velho, eu tenho meio que um certo asco. Era da época que passava aquelas propagandas de brinquedo, né, na televisão, e lembra que é a mesma época que a gente custava ganhar algum brinquedo de presente. Essa propaganda da Estrela? Essa propaganda da Estrela, e volta e meia tinha um específico, que era aquele tal brinquedo, aquela linha de brinquedos do Gugu. Nossa! Velho, tinha um brinquedo deles, cara, que sem brincadeira, aquilo ali pra mim era uma armadilha pra criança, que era um tal de um pula-pula. Você já viu essa propaganda? Que era um toco de pau, sei lá, numa bola, e você meio que ia pulando naquele trem. E eles vendiam na propaganda como se aquilo fosse uma espécie de, quase que um meio de transporte. Aquilo podia substituir a sua bicicleta. Véi, a quantidade de moleque que eu já vi, colega meu, caindo, velho, tomando uns tombão mó cabuloso por causa desse pula-pula, tá ligado? Por quê? O passeio, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas no lugar que eu morava, os passeios são muito irregulares, tá ligado? Então tem muito degrau, buraco, esse tipo de coisa. E volta e meia, os meninos saíram na rua pra brincar nesse ambiente. Só que esse pula-pula, o que eles esqueciam de falar na propaganda é que o pula-pula não trabalhava bem no passeio irregular. Se o pula-pula tropeçasse, por exemplo, numa pedra, você caía de cara. E teve um dia que um colega meu, ele não tropeçou numa pedra, mas ele tropeçou e caiu, foi num bueiro. Caraca! Foi tipo o Super Mario. Cara, foi tipo o Super Mario. Ele foi pra fase da estrela, fase especial. Cara, e foi uma cena muito bad vibe de você ver, tá ligado? Porque na hora o menino se machucou e todo mundo ficou meio sem reação. Tipo, caralho, velho, o que nós fazemos aqui agora? O menino foi pulando, caiu no bueiro. A próxima cena, tipo, ele gritando, mãe, me ajuda aqui. Aí a mãe dele sai. E é legal que nossos pais nessa hora sai do nada, né, velho? Parece um super-herói, assim, saindo do nada e você nem sabe de onde é que vinha, já foi lá pra resgatar o menino. É igual o Chapolin, né? É igual o Chapolin. Véi, mas eu tinha uma raiva desses brinquedos, cara, porque era sempre um brinquedo que... Ele era impraticável de você brincar com ele na rua. A realidade era essa. É assim, quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação. E o maior problema da gente quando criança é o e se eu fizer isso? Será que fica legal? Gente, como que se anda de bicicleta? Bicicleta anda, né, com você pedalando normal, com as duas mãos no guidão, né? Só que você vê os outros, né, andando com uma mão só, aí você vai e aprende. Aí você vê as pessoas andando sem as duas mãos no guidão e você aprende. Aí teve um dia que eu pensei, caraca, e se eu andar de bicicleta sem as duas mãos no guidão e sem os dois pés no pedal? O que é que dá? Sério? Não, você não fez isso, não. Fiz. O Tesla deve ter pensado isso em algum momento, né? Com o carro automático dele. Não duvido. Eu tava aqui perto da minha casa, tem uma rua que é um retão. Mas claro que eu, né, não sou bobo. Mas a bicicleta não vai andar sozinho. Eu preciso dar a partida na bicicleta. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar toda a velocidade e vai lá. Tá bom. Aí foi. Só que minha rua, gente, essa rua, até hoje, ela não é asfaltada.
Ou seja, tem buraquinho, tem pedrinha, e lá eu fui. Tomei o pique, fui lá, pra mim já tava quase que a 100 por hora já, né? De tanta emoção. Eu vou fazer, vai ser fantástico. Fui, levantei os 2 pés. E eu, caraca, eu sou brabo, consegui com os 2 pés. Agora, sem as 2 mãos. Eu levantei as 2 mãos. Bom, caí, óbvio. O meu joelho foi pra dentro da bicicleta. Fiquei com os 2 joelhos ralados. Sabe a Chiquinha? Quando chora e fica com os 2 joelhos pra dentro? Sim. Fui eu assim, fazendo a bicicleta de muleta e andando com os 2 joelhos ensanguentados da minha mãe. Que foi, Gabriel? Eu ralei o joelho! E comecei a chorar e foi legal. Não, foi legal, mas foi emocionante. Esse negócio de ralar, bicho, é foda. Porque assim, com o tempo também a gente meio que já não liga mais pra essas coisas, né? Igual jogar a bola na rua e arrancar a capota do dedão, essas coisas assim, você olha assim, beleza, vamos continuar, o sangue tá quente, você continua jogando bola. Mas teve uma vez, bicho, isso aconteceu com um amigo do meu irmão. Aqui perto de casa tem um morro, sabe? Mas um morro bem grande mesmo, assim, que corta o bairro inteiro, sabe? O bairro é praticamente construído nesse morro. E aí, os meninos vinham lá de cima, descia pra ir pra escola todo dia de manhã, né? Descia esse morro, é a avenida principal aqui do bairro. Rapaz, não sei o que deu na cabeça deles, que eles começaram a descer o morro sem as mãos. Começou a descer os morros sem as mãos. Beleza, e ia, né? Ia naquela. Parece que a cada vez mais eles começavam a soltar a mão antes no morro. Num desses dias aí, um colega dele passou e tem um ponto de ônibus na metade do morro. E não sei se vocês já repararam, quando tem ponto de ônibus, o asfalto meio que vai cedendo, sabe? Por causa do peso do ônibus que passa ali. Uhum. Não sei se foi isso, sei que foi. O menino desequilibrou, bicho. Sem as mãos. Mas ele ralou tanto, que ele ficou irreconhecível, velho. Ele perdeu o dente, ralou metade do nariz, sabe? Foi uma merda, assim, que... É isso, cara. É adolescente, criança, sabe? Vou soltar a mão, vai dar nada não, sabe? Dá nada não. Eu já tive uma história com bicicleta que eu tava começando a aprender e tal, e no lugar que eu morava tinha muito morro. Eu morava em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um lugar que, na verdade, Minas Gerais inteiro praticamente tem morro pra caramba, né? Um estado com muito terreno irregular. Aí você não tinha muita opção de aprender a andar de bicicleta, um lugar muito plano, então a maioria dos lugares eram morros mesmo, de fato. Mas qual que é o problema? O que ninguém te fala quando você está começando a aprender a andar de bicicleta? É que o freio funciona muito bem na linha reta. Quando você está descendo um morro, tem um coeficiente ali que é do seu peso, que está forçando a bicicleta para frente, então o freio talvez não vai funcionar tão bem. Se o freio já estiver falhando na reta, certamente no morro ele vai falhar. Não sabendo dessa informação, resolvi, tô aprendendo aqui a andar de bicicleta, novo mesmo. Resolvi, vou descer esse morro aqui, vai ser mó da hora, se tiver velocidade e tal. Cara, no meio do morro eu tentei desacelerar, porque a bicicleta estava muito rápida. Não consegui, o morro era muito alto, era 2 lances de morro. Aí no primeiro lance, a bicicleta já não estava conseguindo desacelerar mais, não conseguindo frear ela. No primeiro lance a bicicleta já foi meio que voando. Pá, tipo uma rampa. Aí deu voou. Pá, bateu no chão pra descer o segundo lance, né? Nessa hora eu já tive sorte, porque eu ainda não caí nesse momento. Aí eu pensei, beleza, vai dar certo o que eu vou fazer aqui então, porque como o freio não tá funcionando, eu vou tentar, na hora que chegar no final do morro, frear com o pé, né? Nada mais lógico, né, na cabeça de quem tá aprendendo. Frear com o pé. Véi, pra que eu fiz isso, mano? Na hora que chegou no final do morro, a bicicleta estava com velocidade demais, eu fui frear com o pé. Aí eu não sei nem te explicar muito bem o efeito que aconteceu, mas basicamente eu sei que eu terminei batendo de cara, sem a bicicleta na verdade, numa parede de um boteco que tava do outro lado da rua. Foi projetar. Eu fui projetado, e como se não bastasse, a bicicleta foi projetada, só que ela foi atrás de mim, então além de eu bater com a cara no muro, a bicicleta bateu em mim depois. Caralho, velho. E teria sido melhor se eu tivesse caído naquela primeira metade do morro. Aí nessa hora, como não tinha como chamar minha mãe, tava longe, não sei o que, né? Tipo, velho, vou ter que levantar aqui agora. Velho, aparece os caras do boteco, velho, eles começaram a rir da minha cara, tá ligado? Ô bicho, eu fiquei de cara, porque ninguém me ajudou, tá ligado? Só foi basicamente os adultos chegando e falando assim, olha que menino otário, velho, que bateu no muro.
começou a rir, velho. Aí você não sabe se você chora de dor, de raiva, de o que é. Você não sabe mais nada. Essas situações, elas só vêm na nossa vida pra formar caráter. Só pode. Isso com certeza. Exatamente, ou então é uma autoescola pra você virar motoqueiro, né? Porque no momento que você tá falando aí de andar sem a mão no guidão, eu já vi alguns fazendo. Agora, aproveitando o lance aí dos morros aí, de descer morro, vocês brincavam de carrinho de rolimã? Não brincava não. Eu tinha amigo meu que brincava, eu achava super maneiro, mas eu deixava ele lá brincando porque eu não queria me machucar não. Eu brincava, cara, só que o problema é que aquele trem causava uns acidentes, enfim. Cara, ralar a mão no asfalto, puta que pariu, cara. Você perdia a pele da mão toda. Tinha um colega meu que foi, né? Normalmente quando você faz esses carrinhos, você usa uma tala de madeira para poder servir como freio, né? Pra você não precisar ficar usando a mão o tempo todo. Só que a maioria dos meus colegas, eles eram meio vida louca. E o problema da pessoa ser vida louca é que se você for vida louca e tem um conhecimento de física, você ainda tá de boa, tá ligado? Você ainda consegue viver bem. O problema é que eles eram vida louca e eles também não tinham conhecimento nenhum de física. Então tinha certas coisas que na cabeça deles ia funcionar muito melhor. Por exemplo, fazer um carrinho de rolimã onde várias pessoas conseguem andar nesse carrinho de rolimã ao mesmo tempo. Beleza. Então é um carrinho de rolimã que o cara colocou umas três levas de banco, então conseguia ir 3 pessoas descendo o morro abaixo. O primeiro ia guiando e as outras 3 iam ali atrás. Qual que é o problema, né? Existe uma coisa chamada física e outra coisa chamada gravidade, que as duas são imbatíveis demais, né? Na luta contra a ignorância. Então é aquele negócio, se você não aprende na escola, a vida vai te ensinar de uma maneira muito mais hardcore. E dolorosa. E com esses colegas... E dolorida. E com esses colegas meus não foi diferente. Eles foram descendo o morro. Aí o menino, o que ele fazia pra frear o carrinho de rolimã quando era ele sozinho? Ele virava completamente para um lado, mais pro lado do passeio mesmo, colocava a mão com o chinelo no chão e o carrinho freava. No mínimo, o carrinho batia no passeio e ele conseguia parar o carrinho de rolimã. Com as 3 pessoas não acontece isso, né? Porque como o peso tá muito focado lá atrás e pouquíssimo distribuído na frente, a roda que tá dando o impulso é a roda de trás. Então, na hora que esse menino tentou frear esse carrinho de rolimã, o que aconteceu? O carrinho capotou com as 3 pessoas na rua e os 3 ficaram com uns ralados horrorosos na cara, porque eles meio que terminaram de descer o morro, foi com eles mesmo, tá ligado? No corpo ali. Isso é bom porque, dependendo, por exemplo, se for asfalto, né, tá o sol quente ali, o asfalto já cauteriza o ferimento, né? Não pega nem bactéria, né? Já passa a cara no asfalto quente. Cara, mas eu nunca fui bom em carrinho de rolimã. E, na verdade, eu sempre fui meio cagão de machucar, sabe? Pra mim, aquele negócio não dava muito certo. Aí eu descia, mas descia morro pequeno, assim. Tinha uns amigos que descia morro sinistro, bicho. Os caras vinham aí e faziam igual você tá falando, Dedu. Chegava lá embaixo, dava uma derrapada, sabe? Jogava ele de canto, assim, e pronto, e já subi. Eu sempre fui cagão pra essas coisas. Skate, patins, eu nunca mexi muito com isso, não. Agora, bicicleta, nossa, demais. Eu caí de bicicleta em todos os pontos aqui da minha cidade, assim, pontos famosos aqui da cidade, eu já tomei um tombo de bicicleta. Pontos famosos da cidade. Eu tô imaginando, tipo assim, uma praça com uma estátua sua, tá ligado? Caída, assim. Não, tem aqui, tem um ponto aqui que chama Mergulhão, sabe? Que esses pontos de referência da cidade, a rua ela passa debaixo da linha do trem, sabe? É como se fosse tipo um mergulho mesmo. Em vez de passar o viaduto por cima, ele passa por baixo da linha do trem. Aí eu caí ali, assim, tipo, era meio-dia, mais ou menos, tava voltando da escola, a rua lotada, cara. Todo mundo voltando, indo pro bairro a pé, de bicicleta, não sei o quê. Na hora que eu desci ali, tinha um lugar só do ciclista, né? Passava o ciclista e do lado do pedestre da escadinha. Cara, eu não sei o que eu arrumei, bicho. Tava descendo todo dia, passar o mesmo lugar, descer, a bicicleta travou, bicho. Eu fui de cara no chão, sabe? Mas de cara, assim, e capotei, cortei. Eu tenho cicatriz até hoje, que cortei o braço assim mesmo, cortei feio, sabe? Minha canela é inchada até hoje, tanto tomar tombo de bicicleta, sabe? Tem uma ponte aqui também, que tem um bairro que fica numa ilha, aí eu ia pra lá de vez em quando, resolver algumas coisas. Tomei um capote lá também. Esse dia, na verdade, eu atropelei um velho. Sabe? Eu tava indo. Ninguém mandou o velho estar na sua frente, né? Já vou começar. Pois é, mesmo eu estando errado, mas tudo bem. Eu sou criança, tenho que brincar, pô.
quando eu tava indo pro bairro, quando você vai, né, daqui pra lá, a ponte é meio que descida, sabe? Meio que é uma descida. E eu ia virar, em vez de eu virar pra direita, né, que é na mão, eu tava indo no sentido contrário, eu tinha que ir pro lado esquerdo. E aí, em vez de esperar e tal, atravessar, não, passava essa coisa, você vai todo dia no mesmo lugar, você já tá acostumado, você vai, nem olha direito mais. Cara, na hora que termina a ponte, tem uma curva, né, tem uma curva pra direita e uma curva pra esquerda que vem os carros. Eu fui, já atravessei direto, cara, só que virando a curva pra entrar na ponte, tinha um velho numa bicicleta. O cara numa bicicleta cheia de ferramenta, cara. Nossa, na hora que eu vi, cara, já tava em cima, eu atropelei o velho, velho. Atropelei ele, caí no chão, capotei. O velho ficou puto da vida porque amassou a bicicleta dele toda, cara. Ele queria prender a minha bicicleta, queria que eu pagasse o conserto. Isso eu devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. Eu comecei a ficar desesperado, liguei pra minha mãe, falei, mãe, tá aqui, o cara prendeu minha bicicleta, não sei o que, não quer deixar eu ir embora, não sei o que. Aí eu acho que ele ficou com tanta dó de mim, cara, mas tanta dó, sabe, que ele ficou, eu tava desesperado, que eu não tinha. Aí eu fui, passei o telefone da minha casa, ó, pra você ver, são outros tempos, véio. Isso tem mais de 20 anos, eu passei o telefone da minha casa pra uma pessoa que eu nem conhecia, cara. Aí eu falei, não, vai lá, não sei o que, pode ir lá que minha mãe vai te dar o dinheiro, não sei o que. Nunca apareceu aqui em casa. Mas depois disso, bicho, toda vez que eu passo ali eu lembro dessa história. Já caí em tudo quanto é lugar, velho. Nossa. Eu não andava de carrinho de rolimã, né? Eu tinha mó medo, mas agora eu lembrei de uma burrada que eu fiz na casa do meu pai. Meu pai, ele onde ele mora, ele tem tipo umas morreba. Não, é um morro, né, que tem lá. Aí o que acontece? Os meus primos, eles eram fanáticos por andar de skate, eles andam de skate até hoje. Aí eles iam pra essas pistas de skate, andar, coisa assim do tipo. E teve uma vez que um coleguinha meu que morava lá perto da casa do meu pai, ele também tinha um skate. Aí, tava chovendo, né? Aí, gente, mesmo chovendo, a gente tava lá embaixo brincando, né? Lá de fora na rua brincando. Aí eu não lembro agora o nome dele. Ele faz um... É bem criança, não tinha como ficar mantendo contato depois de um tempo, né? Aí ele foi e me emprestou skate. Aí quando ele emprestou o skate, eu vou fazer, olha só o que eu vou fazer. Eu fui, sentei no skate, porque eu não sabia andar de skate, em pé, e desci o morro. Aí eu, foi legal, né? Fui curtindo. Aí no meio da descida já tava começando a ficar bem rápido. Aí eu, vou ter que parar o skate. Aí eu olhei pro meu pé, caraca, eu tô sem chinelo, como que eu vou parar o skate? E eu tava sentado, eu não vou ficar em pé, como que eu vou fazer? Aí eu fiquei, aí no momento, né, aí eu não vou machucar meu pé, então o que eu vou fazer? Vou fazer aquele movimentozinho que a gente faz de levantar a ponta do skate, né, e frear com a parte de trás, mas eu tava sentado, ou seja, na hora que eu fui puxar a parte da frente do skate pra tentar frear, eu deitei no asfalto e fui raspando igual queijo no ralador e fiquei com as costas do pescoço até lá embaixo toda ralada e foi uma maravilha, né? Bom que estava chovendo, então já tinha limpado já as costas e me deu uma grande premiação que no meio da coluna tem uma cicatriz bem bonitinha. Meu Deus do céu. Eu nunca tive coragem, cara, de andar de skate, pra ser sincero. Qualquer coisa que envolvia alguma coisa em movimento e a gente em pé, que eu sempre fui muito alto, né? E eu sempre fui muito desajeitado. Então qualquer coisa que envolvia a gente tá em movimento e você ficar em pé, cara, eu realmente não tinha muita coragem, não. Mas aqui, vocês já tiveram uma bola de futebol em casa? Ou algum vizinho já teve uma bola de futebol em casa? E se já tiveram, sempre já teve aquela criançada que bate na sua porta pra ficar chamando você pro futebol? Porque você tem a bola? Sim, eles só me chamavam porque eu tinha bola. Só por isso. Eu já tive a bola aqui em casa e meu vizinho estourou. Aí depois disso nunca mais quis ter bola. Véi, era uma coisa muito comum, tá ligado? A gente ia pra esses campinhos e tal, de futebol e tudo mais, e jogava ali e tal, as partidas. E eu sempre fui horroroso com futebol, cara. Até hoje, na verdade. Eu nunca tive muito jeito com bola, com esse tipo de coisa, não. Só que como eu tinha uma bola de futebol em casa, então o pessoal me chamava porque... Né, não era porque eu jogava bem, mas era porque eu tinha uma bola de futebol. E qual que era a ideia, né? Eles falavam assim, ó, o menos pior
quer dizer, o menos pior não, o piorzinho do time sempre vai no gol. A ideia deles é o seguinte, que é aquele negócio, a gente tira os piores do atacante, coloca no gol, que em teoria ninguém vai tentar atirar a bola pro gol, ninguém vai tentar fazer nada. O que era o contrário, porque na realidade ninguém jogava muito bem, e tinha uns caras mais patolinhos que jogavam junto com a gente, os caras mais fortes. Aí nesse dia eu tava no gol, porque, né, não jogava tão bem. Cara, tinha uma hora lá que eles deixaram um cara muito forte passar por entre o time inteiro e o cara foi chutar a bola. E esse cara, ele era muito conhecido por chutar muito forte no gol. Muito, desnecessariamente forte. Então, na hora que ele lá ia chutar, a galera até saía de perto, tá ligado? Fazia tipo, sabe aquele espaço, aquele vácuo? Ninguém quer ficar, zagueiro nenhum queria ficar na frente da bola desse cara. E eu já tava sabendo disso, cara. Beleza. Na hora que ele chutou, eu pensei, beleza, ele vai chutar, eu vou virar as costas, porque assim pelo menos não corre risco de acertar nenhum órgão vital meu aqui. Mas não funcionou, porque o que eu fiz? Na hora que ele chutou e eu virei as costas, eu cismei que ia ser boa ideia eu pular também. Só que eu tava meio que pra dentro do gol, então na hora de eu pular, eu acertei, foi o travessão com a cabeça. E a bola entrou pro gol, o cara conseguiu fazer o gol e eu caí meio que desacordado, tá ligado? Porque eu acertei com muita força. Na hora que eu acordei, eu já tava na de fora e não joguei mais ali pra frente. Já tava na de fora. Não, e eu fico muito legal com a consideração dos meus colegas que provavelmente a primeira reação que eles tomaram não foi prestar socorro, porque eu estava desacordado, né? Foi o quê? Foi me tirar do gol, colocar uma outra pessoa no gol e deixar eu deitado lá tomando sol quente na cara. O jogo tem que continuar. O que importa é a pelada. Tem aquela coisa, né? A pelada na rua de cima contra a rua de baixo vale mais que a Copa do Mundo, né? O pessoal leva muito a sério. Eu era aqui na rua, eu sempre fui ruim de bola, assim. Eu sempre fui gordinho, então não corria muito. Eu geralmente ficava... Quando é golzinho, não tem gol, né? Aí ficava mais ali pra trás, ali defendendo. Mas na escola, eu sempre ficava no gol. E eu também nunca gostei muito de jogar futebol, não. Jogar porque todo mundo jogava. Mas, cara, tem muita história, velho. Muita história de futebol aqui na rua. De arrancar a tampa do dedão. Essas brincadeiras também, sabe? Tipo, pique-esconde, pique-pega, sei lá, pique-bandeira, pique não sei o que. Tinha muito aqui, cara. A gente brincava muito disso. É até por isso que eu acho que, às vezes, brinquedo, assim, igual a gente começou falando, né? Comprar brinquedo de loja, essas coisas, a gente brincava muito pouco, sabe? Brincava assim, quando não podia sair de casa, né? Porque final de semana era todo mundo ia pra rua, férias era pra rua o dia inteiro, sabe? Aí quando tava ali dia de semana que, né, a mãe não deixava sair na rua, aí tinha que fazer o dever de casa e tal, ficava mais dentro de casa, aí a gente brincava com bonequinho, essas coisas, com carrinho. Mas férias, ou era ir pra roça, pra casa dos avós, ou então era na rua mesmo, acordava... Já tinha alguém no portão ali gritando, vamos em casa, não sei o que, vai lá pra casa. Não tinha telefone, né? Na época também tem esses detalhes. Pelo menos aqui em casa não tinha telefone, então você tinha que ir lá na casa do fulano e gritar ele no portão. Então eu acho que foi muito assim, cara. Não, sim. Quando vocês ganharam o primeiro videogame de vocês tiverem ganhado, vocês lembram qual que foi o primeiro videogame ou algum jogo que chamou a atenção? O meu primeiro videogame que eu lembro que eu ganhei, meu mesmo, foi sabe esses Famiclone, né? Essas cópias de Nintendinho? Que era se não me engano, vendia até no Shoptime, que era uma mistura do controle, da arma e do console ao mesmo tempo, porque dentro dele você conectava o controle direto na televisão. Mas Tô ligado. Não sei se foi esse ou se foi o Super Nintendo. Eu tenho quase certeza que foi esse primeiro. E eu adorava jogar aquele jogo do cachorro que tinha que matar os passarinhos. Eu achava muito legal aquele jogo. Cara, eu tinha que o meu primeiro tinha sido um Atari e tal, mas só que eu tenho muito pouca lembrança dele. Então, aí quando a gente teve uma condição um pouco melhor, meu primeiro mesmo que eu começo a lembrar assim foi um Master System.
daquele acho que você já deve ter visto, é um Sega Master System e tudo mais, que é a primeira geração deles, né? E eles tinham essa questão também de esses jogos de tiro. Tinha um jogo nele muito em específico, cara, que mesmo naquela época eu já achava o jogo muito estranho. Que o jogo era o seguinte: você pegava um personagem que você era tipo um homem das cavernas, da Era do Gelo, da Era Glacial. E qual que era a ideia? A ideia era você ir cavando um poço, um buraco com uma marreta, quebrando os gelos, né? E você ia descendo os níveis até chegar no final da fase e tudo mais. E nessa fase tinha, tipo, uma porrada de desafio. Tipo, aí era, por algum motivo... Eu não entendo o que passava na lógica das pessoas antigamente, porque por algum motivo, dentro do buraco, tinha aves passando dentro do buraco, tá ligado? Como se tivesse... É como se eu estivesse fazendo um buraco saindo do céu até a terra. Tinha como jogar com 2 pessoas? Nossa, eu não lembro se tinha. Eu sei que pegava assim, ó. Eu sempre joguei muito sozinho, né? Quando eu tinha só uma manete, eu não sei se tinha. Tá parecendo Ice Climber. Talvez, cara. Eu sei que chegava no final, sabe qual que é? Sempre, tipo assim, demorava uns 15 minutos pra fase. Muito tempo. Aí quando chegava no final, cara, a fase seguinte era você sair do buraco que você mesmo cavou na fase anterior. Cara, que show. Não, velho, e esse jogo foi muito frustrante pra mim, porque tipo, cara, eu passei 15 minutos cavando essa merda desse buraco. Agora o buraco tá tampado, eu vou ter que fazer a mesma coisa de baixo pra cima. E o jogo, ele era só isso, tá ligado? Eu nunca entendi qual que é a lógica. Mas é uma lição de vida. Você cava o seu próprio buraco e você tem que sair dele sozinho. Mas vocês percebem, né, que na época que a gente era criança, o verdadeiro brinquedo mesmo que a gente participava era o jogo do capitalismo, né? Porque na realidade era o tempo todo a gente tentando se livrar ali. Pô, nossos pais não têm dinheiro pra comprar o brinquedo, vou inventar uma coisa aqui paralela que vai ser de graça. Tinha uma outra coisa, velho, que eu acho que foi dessa mesma época, que era dos fliperamas, né, também, tipo. Só não pode jogar com o Rugal porque não vale, tá? Um jogo que eu jogava muito aqui em casa com meus pais, não sei se vocês lembram, um jogo de faroeste chamado Sunset Riders. Ele era muito legal, muito legal. Pra mim, só prestava quando aparecia aquele estouro lá no início do jogo, que tu pulava em cima deles e começava a sair correndo. E assim, eu acho assim, sabe, já que a gente até começou a tocar em um assunto de jogo, assim, antigamente, né, o que importava mesmo assim, ao meu ver, era ser divertido, né? Assim, claro, tinha jogos que pra época tinham gráficos super caprichados, né? Mas hoje tem gente que briga muito com esse negócio de ficar, não, tem que ser bonito, não tem que ser, cara, sinceramente, tem que ser divertido, entendeu? Tem que valer a pena o que a pessoa pagou. Valeu a pena, se divertiu? Tá aí, pô. Acabou. Essas pessoas que ficam falando isso, cara, eu tenho vontade, sabe de quê? Aprender a programar e renderizar aquele jogo do Homem das Cavernas. E deixar num gráfico lindo. E deixar ele jogar aquilo ali. O dia inteiro. Olá, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$1 por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$5 por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente
diretamente no nosso encontro. E doando R$10 mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história, junto com um audiobook. Faça parte desse sonho, doando pelo site padrim.com.br/Papo Calcada ou pelo perfil @Papo Calcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda. São só questões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Bom, antes de passar para o momento cultural, eu quero agradecer ao nosso padrinho Renato Amorim por contribuir com esse projeto aqui, o Papo de Calçada, e com o nosso grande encontro que acontecerá no ano que vem, e aproveitar também para divulgar o que ele pediu, né? Ele pediu para divulgar o canal no YouTube chamado Colecionadores de Ossos. Esse canal é dirigido por um casal de paleontólogos e tem como objetivo realizar divulgação científica abordando diferentes temáticas da ciência, com mais ênfase na paleontologia. Então vão lá, sigam o canal no YouTube Colecionadores de Ossos e novamente muito obrigado, Renato, por sua colaboração conosco. E nesse episódio também vamos fazer aqui a leitura de um comentário. Recebemos um comentário não só sobre um episódio, mas sobre alguns episódios. Temos um novo ouvinte que comentou sobre alguns episódios aí, os últimos que ele ouviu. Então o comentário é do Paulo Nascimento. Já fiquei fã depois dos primeiros 15 minutos do episódio de Dark, mas quis ouvir mais um pouco. Ouvi até agora o episódio 156 Dark, até o episódio 153, e tô na metade do 152 Midsommar. Eu normalmente não gosto de podcast opinativo, então fiquei surpreso em perceber o quanto eu gostei de vocês. Pela primeira vez durante a pandemia, eu senti falta de estar em um bar com amigos conversando. Foi exatamente essa sensação que o podcast me passou, uma conversa de bar com gente massa. Nunca achei que fosse curtir tanto uma conversa sobre soul music, entre parênteses, me instigou a vontade de descobrir e redescobrir músicas, fecha parênteses. Ou sobre publicidade ou sobre cultura do cancelamento, as vírgulas sonoras são ótimas, vocês não se degladiam ou se desafiam falando. As opiniões são diversificadas, a fraternidade entre vocês é massa, a profundidade de pensamento e bom humor são massa. Parabéns, 10 de 10. Acho que não tenho outra escolha a não ser virar padrinho de vocês também. Cara, muito obrigado pelo seu comentário. Agora aguardamos o apadrinhamento, vai ser muito bem-vindo. E é isso aí. Espero que continue. A nossa ideia é sempre essa, passar um papo normal, né? Como se a gente fosse conversar mesmo entre amigos, entre colegas, se encontrar, tomar uma cerveja e bater um papo. Então, se é essa a ideia que nós estamos passando, ficamos felizes por estar conseguindo, né, cumprir com esse objetivo. Então, muito obrigado pelo comentário, Paulo, e aguardamos mais. Esperamos que ouça mais episódios, acompanhe os próximos e sempre que quiser, fica à vontade aí para comentar mais episódios. Ô D2, a gente grava aqui uma indicação, tá? Um filme, uma série, um livro, qualquer coisa, um desenho que você queira indicar. E aí você já pode fazer o jabá também, das redes sociais aí do podcast, onde o pessoal encontra. Você pode estar acessando, né, o Asneira Grátis aí e tal, o nosso podcast, pelo Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar /Asneira Grátis, vocês seguem a gente lá, vocês vão conseguir ver um pouco mais do nosso conteúdo. Ou vocês podem estar conhecendo a gente mais também pelo blog, né, que a gente também tem blog, chama asneiragratis.com.br. Pode estar acessando lá, e é igual disse anteriormente, é só falação de merda mesmo, e a gente gosta muito de ficar indicando também séries, filmes. E aproveitar que tem esse momento cultural, eu vou indicar um livro muito bom,
que eu tenho certeza que influenciou diversas gerações aí, chamado Universo em Desencanto. Não, tô brincando, vou indicar o Universo em Desencanto, não. Cara, eu acho que essa geração nova não sabe o que é o Universo em Desencanto, velho. A geração do Tim Maia sabia bastante, hein? Pois é. O livro que eu indico para uma leitura muito legal que eu tenho visto recentemente é um que chama Sapiens, de um autor israelense chamado Yuval Noah Harari. E ele conta, né, uma história, mais ou menos, como é que foi a ideia evolucionista, a ideia da humanidade em si, né? Ele desmistifica algumas coisas sobre o surgimento do homem na Terra e das primeiras civilizações. Enfim, é uma leitura bem interessante. Ela explica bastante coisa no âmbito de onde viemos, o que pode acontecer com a gente, até com a questão da tecnologia. E tem sido uma distração muito boa que eu tenho tido aí nessa quarentena. Tá joia, cara. Valeu. Obrigado por ter aceitado o convite. Manda um abraço lá pro Elvis. Obrigado por ter aceitado a gente participar lá também. Foi bem bacana. Eu fui lá, foi muito bom o episódio. E as portas estão abertas, cara. Quiser aparecer aí, é só dar um grito. A gente sempre fala isso. Depois que vem a primeira vez, é só falar. Se tiver uma ideia de tema, vem. E eu, sinceramente mesmo, não tô de brincadeira não. Te espero lá no Chulé na Teta pra gente gravar lá umas pautas, contar umas piadas. Certamente, eu que agradeço. Foi ótima essa gravação, viu, gente? Foi muito bom lembrar da infância, né? Esses momentos sempre nostálgicos, é sempre muito bom. E, cara, aguardo aí mesmo a chamada, o episódio, se vocês quiserem que eu participe, tamo junto. Valeu. Gabriel, sua indicação? Bom, hoje eu venho aqui indicando para vocês um anime que vi recentemente aí nessa semana que a gente gravou, que inclusive eu coloquei minha mãe para assistir comigo e ela tá assistindo, gostou pra caramba, que é um anime chamado Parasite, né? Se eu não me engano em japonês é Kisiju, sei lá, alguma coisa assim do tipo. O que acontece? Conta a história de um típico anime de um garoto, né, que escolar, né, de estuda lá no seu ensino médio, lá no colegial, e ele tem, nos primeiros episódios, acontece uma coisa meio estranha com ele, que uma larvinha cai do céu, aparece lá no quarto dele e ela entra no braço dele e tenta indo pra cabeça dele, ele impede, tá. Aí ele tem um dia normal, e ele percebe que o bicho substituiu o braço dele e agora o bicho faz parte do braço dele, ou seja, o bicho comeu todo o braço dele, ele é um bicho sem forma e que se transformou no braço dele. E o que acontece? Agora, dali pra frente, eles conviverem com isso, sendo que esse bichinho daí, tem outros deles no local onde esse rapaz mora. Só que esses são canibais, eles costumam se alimentar um do outro para sobreviver. E essa aí é a história mais ou menos aí, e com o objetivo desse bichinho aí, que depois no episódio ele vai e nomeia ele tentar descobrir o porquê que ele existe e o que ele é, né? Junto aí com outras confusões aí, bem legal. Ele não, assim, eu acho pelo menos ele muito bizarro, entendeu? Ele é gore, mas não é tão gore assim, não é tanto que minha mãe tá vendo, e vale a pena, é show de bola. Eu vou indicar uma série que eu tô assistindo ainda, acho que da metade pro final, acabou de estrear na Netflix. Eu não sei daqui quanto tempo esse episódio vai ao ar, mas deve ser daqui 1 ou 2 meses no máximo. A série chama Força Espacial, isso mesmo. É uma série com o Steve Carell, é criação dele, acredito que ele tem bastante dedo ali no roteiro e tal. O Steve Carell faz o personagem principal, que ele é o chefe, o exército americano, as forças armadas americanas cria essa força espacial, né? Tem a aeronáutica, a marinha e tudo mais. Eles criam essa força espacial e ele tem que coordenar isso. Ele é um general recém-promovido a 4 estrelas, a vida dele é uma merda.
Eu vi gente comparando essa série com The Office, falando que é uma The Office do Exército, só que eu nunca assisti The Office ainda, eu tenho que ver, então não posso comparar. Quem me indicou essa série foi o Paulo, aqui do Papo de Calçada, então fui, né, e é muito boa mesmo, assim, é uma série curtinha pra você se divertir, eu gosto muito, o elenco é de peso, só ator muito bom, e vale a pena conferir, tem na Netflix, tá? Força Espacial. Galera, valeu! Novamente, muito obrigado aí pela participação. Quem ouviu, muito obrigado também. Mais uma semana de podcast. Curta as nossas redes sociais, @Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra, além do Papo de Calçada, os outros podcasts que nós produzimos, que é o TV na Calçada, que sai todo sábado, a cada 15 dias no sábado, falando sobre séries ou sobre filmes. Tem o Papo Solo também, que o Paulo, o Bruno e o Michael se revezam a cada semana na terça-feira para fazer um episódio mais curtinho, com uma opinião, né, ali mais própria deles e tal, um papo bem bacana. E tem o Papo de Lingerie também, que a Renata faz. Está um pouco parado agora nessa época de quarentena, porque ela está sendo bem requisitada profissionalmente, então ela deu uma parada, mas ela tem os episódios lá que ela já gravou e ela vai retomar também daqui a um tempo, ela vai voltar com esse projeto. Galera, valeu, D2 mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.